porque ninguém gosta de juros, né? Ninguém quer pagar juros. E os juros são extorsivos no cartão de crédito, no crédito pessoal. O juro é extorsivo também para as empresas, né? Dificulta a atividade econômica, conduz a uma atmosfera recessiva. Então, ninguém gosta de juros. E, evidentemente, o Lula bateu nessa tecla, transformou o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, num alvo preferencial nos primeiros meses do seu governo, porque isso resulta em popularidade. Ele, evidentemente, dispõe de pesquisas, o Lula é muito bem assessorado nessa área e sabe que está batendo num alvo fácil, né? A questão é verificar, Fabiola, qual é o efeito prático disso, né? E, do ponto de vista prático, o efeito foi nulo. Criou-se um debate que é positivo, uma vez que você está discutindo um problema do país, mas não, o juro não caiu. O ministro da Fazenda tem dialogado com o presidente do Banco Central, diferentemente do que faz o presidente da República, tentando refinar a sintonia entre a política fiscal, conduzida pelo Ministério da Fazenda, e a política monetária, que é determinada pelo Banco Central, de modo a que a combinação das duas políticas leve efetivamente a uma redução da taxa de juros, né? Esse trabalho do Fernando Haddad, do ponto de vista governamental, me parece mais lógico do que o discurso fácil do Lula. E a pesquisa Datafolha, nós haveremos de comentar isso também, revelou que há um certo mal-estar econômico na sociedade, né? Então, quer me parecer, Fabiola, que, a despeito da popularidade do debate, o presidente faria um bem a si mesmo se concentrasse mais na adoção de providências que levem à queda dos juros. Então, é preciso que o governo gaste mais tempo resolvendo o problema do que discutindo o problema. Seguramente, e tem alguns pontos aí que eu acrescentaria, Fabiola. Veja, a meu ver, pelo menos, não foi o Lula que transformou o Campos Neto em alvo. Você tem os principais especialistas em economia do mundo, e eu cito, por exemplo, a indiana Jayati Ghosh, você tem o Stiglitz, que é um Nobel de economia, apontando o absurdo que caracteriza a juros reais a 8%, nominal a 13,75%, a maior juros, a maior taxa básica de juros do mundo. Nessa medida, trazendo elementos práticos para não parecer que eu estou fazendo uma análise enviesada em qualquer direção. No dia em que o ministro da Fazenda apresentou um novo arcabouço fiscal, o Campos Neto deu conta de algo da ordem de 26,5% para a taxa de juros, para em seguida dizer que ele entendia que isso era inviável, mas que para alcançar a meta de inflação determinada, esse seria o valor a ser praticado. Ora, o Campos Neto entende muito bem o jogo que ele está praticando. Ninguém vai citar um dado dessa ordem se você não tem um objetivo político muito claro. Então, na medida em que você cita determinado dado, no dia em que o governo apresenta um arcabouço fiscal que, em tese, deveria apaziguar os ânimos para que a gente passasse para um modelo de juros menos abusivos, é óbvio que isso tem uma determinação muito política. Então, a meu ver, não é o Lula que coloca o Campos Neto como alvo. A própria atuação do Campos Neto, no sentido de favorecer uma classe financista, o compromete sob medida à frente do próprio comando do Bacen. Esses dados são inequívocos. A população entende o jogo muito por conta do processo de discussão social que o próprio Lula iniciou. A meu ver, também é fundamental, porque se daqui a 6 meses o país não cresce, essa bomba vai estourar no colo do Lula. Ele sabe muito bem. Uma das principais narrativas que foi utilizada contra o governo do Partido dos Trabalhadores previamente é que o PT, abre e fecha aspas, o PT quebrou o Brasil. Ora, isso vai se repetir. Daqui a 6 meses, daqui a um ano, se o país não cresce, essa mesma narrativa será retomada com muita força. E, por fim, para encerrar minha fala,
existe toda uma classe, o mercado financeiro adora juros altos. As pessoas que vivem do rentismo no Brasil adoram juros altos. Então, quem não gosta de juros altos são as pessoas que hoje em dia precisam da atividade econômica aquecida para ter um emprego, para ter salário e para conseguir colocar pão nas suas mesas. Então, a meu ver, é um retrato muito fiel de como a população sente essa questão hoje em dia e de como o Lula acerta em promover esse debate. É verdade. Nesse setor das tragédias, Fabíola, o pior tipo de cego é o que não ouve os recados emitidos pelo fenômeno das mudanças climáticas, né? A ciência está gritando para os governos para que eles se antecipem às tragédias, caprichando na prevenção. Mas no Brasil dos últimos anos, como mostra essa reportagem, gastou-se mais na reação aos desastres, 13,4 bilhões, do que na prevenção, 5,9 bilhões. Ficou muito fácil prever o tempo no setor da defesa civil. É escuridão perene. O custo da reação governamental aos desastres, registrados aí na última década, 69% das verbas disponíveis foram para a reação. Esse custo é magnificado pela mixaria que foi investido na prevenção, 31%. Esses dados revelados pelo UOL foram colecionados pelo Tribunal de Contas da União, né? Por uma armadilha da sorte, essa auditoria sobre as mazelas da Defesa Civil, ela caiu nas mãos do Jorge Oliveira, ministro Jorge Oliveira. No governo do Bolsonaro, um negacionista climático de monstruário, esse ministro, que agora está no TCU, ele chefiou a Secretaria-Geral da Presidência da República. Nunca se ouviu dele nenhum pio sobre desastres ambientais, sobre a necessidade de ajustar o orçamento aos fenômenos climáticos. E hoje, o ministro Jorge Oliveira apresenta um defeito, Fabíola, que é muito comum em ex-ministros de governos precários, né? Ele encontra as verdadeiras soluções para todos os problemas nacionais que ele não enxergava antes de se transferir do palco para a crítica. Ele agora virou um crítico, e aí ele encontra solução para tudo. Por sorte, nós sabemos que esses trabalhos no TCU, eles são sedimentados sobre um alicerce muito firme, há um corpo técnico muito preparado no TCU, então esse relatório é crível por conta disso. Agora, não deixa de ser irônico que um ex-ministro do Bolsonaro, cujo negacionismo é gritante, seja o relator dessa matéria. Qual?